Olá, tudo bem? Aqui estou mais uma vez para divulgar um livro do Chico Xavier chamado Sinal Verde, ditado pelo espírito de André Luiz. É o primeiro livro de André Luiz que nós vamos apresentar para vocês. Falaremos hoje sobre o tema antagonistas, aquelas pessoas que não concordam com as nossas ideias, muitas vezes nos fazem críticas e que algumas pessoas chamam de inimigos. O livro chama-se Sinal Verde, foi publicado a primeira edição em 1972. Nós estamos aqui com a edição de 1987, a 22ª edição. Vou mostrar para vocês a capa do livro. Esse aqui é o livro. Percebam que há aqui uma representação de um farol com os sinais, vermelho, amarelo e verde. E na parte do sinal verde o nome da obra. Os sinais vermelho e amarelo com o nome dos autores. Essa edição está bem conservada, é a 21ª edição, publicada em 1987. Portanto, o livro está ok. Essa obra trata de uma espécie de manual de conduta, no qual André Luiz nos apresenta vários momentos do dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lazer, dentro da nossa casa, nos locais onde a gente frequenta, em que a gente se vê na situação de nos relacionarmos com os outros. O André Luiz vai apresentando situações corriqueiras e propondo a nós uma conduta moral pautada nos ensinos de Cristo, considerando as leis divinas de ação e reação, considerando a forma com que nós vamos lidar com os outros, de uma maneira que nós não nos prejudiquemos no nosso íntimo e nem prejudicamos esse outro. O objetivo do livro é garantir a nossa paz interna, a nossa paz interior e a paz interior das pessoas que estão no nosso entorno. Então há uma preocupação nessa obra em garantir uma vida de equilíbrio, um equilíbrio mental para nós e para os outros que nos relacionamos. E esse equilíbrio é o fundamento para a transformação do mundo, onde nós vivemos. Um mundo onde há muitas ofensas, muitas guerras, muitos maus tratos, muitas violências, muitas agressões. Então, a ideia do livro é proporcionar a gente algumas orientações de como se comportar no dia a dia, no cotidiano, em diversos contextos, para que a gente possa fazer a nossa parte, mantendo uma relação de harmonia, de equilíbrio e preservando a nossa saúde. O prefácio desse livro é escrito pelo espírito de Emmanuel e ele comenta que a obra pode ser considerada uma espécie de ensaio de imunologia da alma. É como se a conduta moral indicada por André Luiz pudesse manter a nossa alma sadia. Ou seja, é uma obra que nos ensina como preservar a nossa saúde espiritual, deixando nossos velhos hábitos, os nossos costumes preconceituosos, que acabam causando rancor, acabam atingindo o nosso colega de forma deletéria ou acaba prejudicando a nós mesmos, e o que provoca diversas doenças do espírito, da mente, mas também doenças do corpo. O livro possui 50 capítulos que abarcam contextos diversos, pelo qual André vai nos propondo atitudes pautadas nos ensinamentos de Cristo. Nós separamos o capítulo 13, com o nome Antagonistas, pelo qual o André Luiz vai tratar da questão daquelas pessoas que não concordam com nossas ideias, que muitas vezes nos fazem críticas, que são os nossos oponentes. Então ele vai fazendo um comentário dessas situações e tentando esclarecer, trazer para nós alguns ensinamentos, nos mostrando como deve ser a nossa conduta diante dessas situações, dessas pessoas. Nós não falaremos do capítulo inteiro, mas selecionamos aqui apenas alguns trechos para a gente comentar. O primeiro trecho selecionado diz assim: o adversário em quem você julga encontrar um modelo de perversidade talvez seja apenas um doente necessitado de compreensão. Então aqui o André Luiz já chama a atenção que muitas vezes a gente precisa considerar que a pessoa que está não concordando, nos ofendendo, criticando a nossa posição, ela pode estar passando por um problema pessoal, um problema emocional, alguma questão de ordem psíquica. E em função desse problema que ela enfrenta,
ela acaba nos atacando devido à sua fragilidade. Então ela vai atacar o outro, muitas vezes sem motivo. Então a questão de fundo não é conosco, mas é em relação ao problema que essa pessoa está enfrentando. Por isso ela acaba nos ofendendo. Então nós temos que relevar e não revidar nessas situações, fazendo uma oração em silêncio por essa pessoa, para que ela retome o seu equilíbrio, para que ela se recupere das suas angústias. Em seguida, André Luiz diz: reconheçamos o fato de que muitas vezes a pessoa se nos torna indigna simplesmente por não nos adotar os pontos de vista. Ou seja, o André Luiz está dizendo que nós tendemos a censurar o outro porque ele não concorda com as nossas ideias, com os nossos pensamentos. Isso é um problema, porque nem sempre a gente está com a razão, nem sempre a gente está certo. Porque nós não somos perfeitos, nós somos pessoas falíveis, nós também falhamos. Seguindo essa ideia, o autor diz: respeitemos o inimigo, porque é possível, seja ele portador de verdades que ainda desconhecemos, até mesmo em relação a nós. Então temos que considerar, que às vezes o outro sabe mais do que nós e ele pode estar tentando nos advertir sobre alguma questão para nos ajudar. Por isso é sempre bom a gente respeitar e meditar sobre as palavras dos outros, mesmo que nós no primeiro momento não concordemos. Mas pode ser que ela esteja com a razão e nós não. E aí a gente não deve apelar para críticas agressivas, Temos que fazer uma reflexão dessas palavras, dessas ideias que nos divergem, porque pode ser nós que estejamos com um erro. E aí o André Luiz diz: a melhor maneira de aprender e desculpar os erros alheios é reconhecer que também somos humanos, capazes de errar, talvez ainda mais desastradamente que os outros. Isso nos leva a refletir, sobre a questão do erro. Quem que nunca errou na vida? Quem que não está sujeito a errar no futuro? Uma vez que nós somos eternos aprendizes, a gente está sujeito ao erro. E pensando assim, mesmo que o opositor, no caso, ele de fato esteja errando, não esteja entendendo a nossa posição, nós não devemos revidar, devemos sim relevar e seguir o nosso caminho. Porque a gente tem que pensar que aquele irmão, aquela irmã, lá na frente vai compreender o nosso ponto de vista. Se nós estivermos com o nosso ponto de vista correto, com a verdade, ele vai compreender, mas no momento dele. Por isso não vale a pena a gente alimentar um conflito. E nesse sentido, o André Luiz enfaticamente diz assim: a crítica dos outros só poderá trazer-lhe prejuízo se você consentir. Ou seja, nós é que permitimos que a crítica nos atinja. Portanto, se a gente está de bem conosco mesmo, certos daquilo que a gente pensa, certos daquilo que a gente almeja, não há razão para a gente se sentir magoado pela crítica alheia. Assim nós conseguimos nos blindar em relação ao opositor, ao oponente, aos antagonistas. Isso traz um benefício para nós mesmos, porque a gente consegue manter um equilíbrio interior. O André Luiz termina este capítulo dizendo assim: quanto mais avança a ciência médica, mais comprova que o ódio, em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja ou hostilidade, está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Sabiamente, André Luiz nos alerta que os maus sentimentos e as más ações derivadas desses maus sentimentos são os responsáveis por nossas doenças psíquicas e físicas. E hoje a própria medicina está constatando que as nossas emoções, a forma como nós lidamos com os nossos problemas, com os nossos relacionamentos, isso está diretamente relacionado com as nossas doenças. Então o remédio para essas doenças, o antídoto é o amor, manifestado aí pelo ato do perdão. O amor cura qualquer doença. Bom, eu termino esse vídeo citando uma frase do autor, escrito em outro capítulo que trata da afetividade, no qual ele discorre sobre o amor. O autor diz assim: amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. O amor está dentro de nós. Deus criou a gente com amor, para a gente poder atingir uma felicidade plena.
Cabe a nós amarmos o próximo, não criticando, pois a gente sabe que ele um dia vai ser melhor. Então não cabe a nós criticá-lo. A gente tem a opção de transformar a crítica do outro em malefício para nós ou não. Se nós perdoarmos e amarmos sempre, nós estaremos aí imunes a qualquer tipo de agressão, a qualquer tipo de antagonismo. Então, amigos, perdoemos sempre, né? Esse é o único caminho para a gente construir um mundo melhor. Bom, é isso. Quem gostou desse vídeo, dê seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Agradeça a Deus por mais uma oportunidade. Fique em paz e com o amor de Jesus. Assim seja, graças a Deus.